mais longe, mais perto, acho que eu vou usar o microfone, talvez ajude a quem está mais longe, né? Alô? Uau! Aí, né? Legal. Durante a semana eu terminei de escrever algumas coisas que eu tinha que escrever e o escrito começava com Romanos capítulo 1, versículo 20, que fala que a natureza revela para nós o poder de Deus e a divindade de Deus. Mas é interessante que não só Romanos 1, como outros textos que falam isso, mostram a limitação de conhecermos Deus e a sua vontade simplesmente contemplando a natureza. E como a gente viu hoje na escola dominical, Gálatas capítulo 4 diz que Deus enviou Jesus, o seu Filho. Está lá em Gálatas 4, né? E vendo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho e, para nossa alegria, conforme o versículo 6, Ele enviou o Espírito Santo. Então a gente pode ver Deus e sinais da presença de Deus e do poder de Deus em muita coisa da natureza. Mas para conhecê-lo e amá-lo, nós temos que conhecer a revelação dele em Jesus Cristo. E um pouco disso a gente canta no antigo cântico de Natal, que tem aí os seus 40 anos, mais ou menos. Vamos ficar em pé para cantar. Nós te agradecemos, Senhor, porque em cada parte da criação nós podemos ver um pouco da Tua glória, do Teu poder, da Tua justiça, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua presença. Nós te agradecemos também porque, mesmo que tudo isso possa ser visto, ainda há uma limitação para nós te conhecermos mais e melhor. E Tu, na Tua infinita graça e bondade, deste a Tua palavra e enviaste Teu Filho Jesus. Mais do que isso, enviaste o Teu Espírito que habita em nós e que abre o nosso entendimento para compreendermos a palavra, para Te conhecermos e para Te servirmos. Obrigado por essa graça, obrigado pela Tua presença conosco, obrigado por mais um ano e obrigado pelo privilégio de nos encontrarmos para celebrarmos a nossa fé em Jesus e buscarmos mais orientações e reflexões e sustento na Tua palavra nessa tarde. Em Cristo Jesus é que nós agradecemos e oramos. Amém. Amém.
O Antigo Testamento encerra com o profeta Malaquias, vocês sabem disso, e no último capítulo de Malaquias fala algo sobre um nascimento, né? Algo assim, diz que nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Isso é uma ideia de alegria, quem já viveu no sítio sabe disso, né? É uma imagem de alegria, e com o nascimento do sol da justiça. Essa palavra tem sido trabalhada durante os séculos e faz-se uma referência à pessoa de Jesus Cristo e ao nascimento dele, que a gente celebrou esses dias, cantou agora, e a coroa aqui lembra do Cristo já nascido. Isso traz para a gente muitos motivos de alegria e muitos motivos de louvor e de adoração. É o que a gente vai cantar agora, num cântico que traz a mensagem do sol que nasce, ou nasce um novo dia, que é a ideia de esperança, e fala também do dia que acaba, que é a morte, mas que na morte nós temos o consolo de conhecer a vida em Cristo. Então, essa morte é uma passagem rápida para a eternidade. Vamos lá. Bendiga todo meu ser.
motivos de gratidão. 2020 encerra-se hoje, é o nosso último culto, agora é às 18h30, né? O último dos últimos. Motivos de gratidão. Você tem algo do ano para agradecer a Deus? A saúde. Uau, sim. As primas. Ah, é bom, ótimo. Prazer tê-las conosco também. Trabalho. Ótimo, tá bom. Os nossos encontros, né? Alguns online, outros presenciais, momentos em que nós pudemos refletir nas Escrituras e sermos transformados, ensinados, repreendidos, como o Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, né? As utilidades das Escrituras, quando você e eu a ouvimos ou a lemos de coração aberto para sermos transformados por ela. São esses e vários outros. Nós recebemos no conselho os relatórios de atividades da igreja, e alguns até nos surpreenderam, né? Nós esperávamos até um pouquinho assim, por causa da pandemia não deu para fazer isso. Teve alguma coisa assim, mas teve alguns que foram além das expectativas. Alguma coisa que você às vezes não percebe, porque quando vem aqui a gente fica mais nessa área, mas nós fizemos vários reparos e acertos em diferentes instalações nossas. Muita coisa foi feita pela área do patrimônio, né? Até o Ricardo está um pouco cansado, olha ali. Esse ano foi, né? Foi bastante atividade. Então tem isso e outras também. Hoje nós estamos dando posse também para aqueles que liderarão frentes de trabalho no ano que vem, e algumas frentes estão guardadas por causa do desenvolvimento do trabalho, né? Então, nós não temos os encontros de casais que eram mensais, nós não temos tido. Então, no momento, casais ficou sob a supervisão do conselho. A tarefa para as crianças de escola dominical, mensagem na hora do culto nem tem para as crianças, né? Separado. Acontece aqui. Mas as aulas de escola dominical também estão caminhando para um outro lado, então a gente está separando essa parte de ensino nas mãos dos dois pastores. Então, a gente está ajustando a realidade que vivemos e nos preparando para as voltas que Deus nos concederá. Então, oremos ao Senhor. Mais uma vez. Nós vamos fazer uma oração com... Elisângela, você está perto do microfone, né? Eu gosto de fazer a oração voluntária, mas você vai orar e a gente não vai ouvir direito, né? Então, você ora para nós aí, já que a gente não pode ficar dividindo o microfone com os outros também, né? Então, vamos lá. Oremos. Senhor, estamos aqui presentes, Pai, todos reunidos na sua casa. Somos gratos porque temos esse privilégio, Senhor, de podermos estar aqui, ouvir a sua palavra, estar em comunhão. E peço que o seu Santo Espírito, Senhor, trabalhe em nossa mente e coração, para que possamos, a cada dia de nossas vidas, Senhor, gravar em nossa mente e coração a sua palavra e praticá-la, Senhor. Temos muitos motivos para agradecer, mediante a tudo isso que estamos vivendo, essa questão da pandemia. Infelizmente, Senhor, muitos irmãos esfriou na fé, na caminhada, se esfriou em estar reunidos, Senhor, em comunhão com os irmãos. Peço que o seu Santo Espírito os fortaleça, revigore as suas fé, fortaleça o caminho de cada um e o nosso também, Senhor, porque precisamos de Ti, Pai, porque sem Ti não somos ninguém, Senhor. Somos gratos por tantas coisas que, infelizmente, fomos impossibilitados de fazer presencialmente, mas com a graça do Senhor, os nossos irmãos buscaram outros caminhos, Senhor. Somos felizes e somos gratos por isso. Agradecemos aqui a questão da saúde, Senhor, porque estamos vivendo um momento muito complicado, que é a questão da pandemia. Muitos ainda estão lutando, Senhor, pela vida, e outros ainda em recuperação. Peço pelos irmãos que estão em recuperação. O Senhor esteja com cada um, Senhor, e com os seus entes queridos, dando todo o apoio necessário neste momento.
Peço por esse novo ano que vem chegando aí, Senhor. Nos ajude na caminhada, nos ajude a enxergar o que o Senhor quer para nós, para a nossa caminhada, e que a gente cresça, Senhor. Cresça na fé, cresça firmado na sua palavra, Pai. Que o seu Santo Espírito, Senhor, nos incomode a cada dia em nossas vidas e mostre, Senhor, o que devemos mudar, nosso pensamento, o nosso agir, o nosso falar, o nosso sentir, Pai. Nos ajude a moldar isso em nossas vidas, porque às vezes não enxergamos aonde precisamos melhorar, Pai. Mas somos gratos porque a sua misericórdia nos alcança, a sua graça está presente, Pai. É em nome de Cristo Jesus é que eu oro, agradecida. Amém. Isso aí, nós agradecemos, já fizemos alguns pedidos e agora nós teremos mais uma oração com a Sara. E a oração será em favor dos líderes, né, e das líderes da comunidade que estarão em atividade em 2021 e pela eleição de novos oficiais também. Tá bom? Querido Deus, muito obrigada por estarmos na tua casa e te pedimos uma bênção especial para as pessoas que foram chamadas para estar fazendo a tua obra, Senhor, na tua igreja, a todos os departamentos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os capacite, dê sabedoria, que fortaleça, e abençoando também a nova eleição de presbíteros e diáconos, que o Senhor esteja colocando pessoas que estão envolvidas com o teu reino. Muito obrigada por esta tarde, por estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, eu começo a leitura no versículo de número 22, é o texto da nossa mensagem da tarde. Lucas 2, 22 em diante. E a gente lê o texto pensando nessa pergunta, como que a gente responde, né? De que lado você está? Vocês me dirão que estão do lado direito. Né? Aí depende, que se eu viro assim, vocês já ficaram para o lado esquerdo. Né? É um detalhe, né? Isso, o Rafa trabalhou com gente há pouco tempo, né? Esse problema do lado aqui. Né? Mas de que lado você está? Vamos ver o texto e depois nós responderemos o texto. Que o Senhor nos abençoe nessa leitura e que esse texto mexa conosco hoje e no restante da nossa caminhada. Diz assim o texto: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram um menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei de Moisés: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Panuel, era da tribo de Azer, era bem idosa, sendo...
tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinham se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejum e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Esses 2 relatos, o relato de Simeão e o relato de Ana, estão próximos do final do relato das infâncias de Jesus Cristo, que começa em Lucas capítulo 2, versículo 1, e termina aqui no final do 2, depois dessa narrativa ali, Jesus, o menino Jesus no templo, né? E a marca desse final é que eles voltam para Nazaré. Então você tem aqui, eu li até o versículo 39, foi? Isso? 39, né? Que é quando eles voltam para Nazaré, mas eles vão retornar para Jerusalém para voltar para Nazaré. Isso tudo porque no começo do capítulo eles saíram de Nazaré. Então o jeito do autor falar que ele está mudando de assunto é fazer marcas geográficas. Isso ele está fazendo aqui, porque ele não dividia o capítulo, não dividia versículos, ele não conseguia fazer isso na época dele. Isso depois fizeram para ajudar você e para me ajudar também, né? E o texto é interessante porque ele mostra alguns personagens. Você tem aqui José, Maria, o menino Jesus, filho deles, Simeão e Ana. Alguns até confundem, pensando que Simeão e Ana eram um simpático casal. Não eram, né? Simeão era um homem justo, conforme o texto destaca, um homem de Deus, e Ana era uma mulher justa e de Deus também, só que ela era viúva, e já fazia bastante tempo que ela era viúva. E o texto me faz lembrar de alguns assuntos hoje em dia que a gente poderia começar a puxar, especialmente ligados à pandemia, né? Desde o começo lá, qual é o melhor tratamento para a pandemia, o que você deve fazer diante de todos os desafios que nós temos na sociedade. E então você tem que esperar e procurar pessoas entendidas, e a ciência vai dizer qual é a melhor resposta. Então daí vem um cientista e dá toda a prescrição de como melhor trabalhar para se prevenir e, caso pegue, como cuidar. E chega outro cientista e diz, não é assim, está tudo errado. Porque eu fiz pesquisas, eu já trabalhei não sei quantos anos, e ele coloca outros dados. E você começa a ficar meio indeciso, e vem a pergunta, de que lado você está agora? Porque você tem várias opiniões para se tratar de um único tema, de um único assunto, e sempre a gente entendida falando. O Lucas está fazendo algo parecido, embora ele, sabiamente, para não confundir a sua cabeça e a minha cabeça, ele está pondo as opiniões de um lado, e ao lado das pessoas com quem ele investigou, com quem ele pesquisou, conforme ele fala para nós logo no capítulo 1. É interessante a abertura do livro, ele diz assim, olha, muita gente já começou a escrever sobre esse Jesus que está por aí, que passou entre nós, que morreu, que ressuscitou, muita gente já escreveu. Eu também quis escrever, então eu fiz uma acurada investigação para mostrar para você, meu amigo, ele está falando com um amigo dele, Teófilo, um amigo de Deus, até o nome fica legalzinho. Eu estou falando para você quem é Jesus. E para mostrar quem é Jesus, ele vai falando algumas coisas do nascimento de Jesus e mostrando que tudo está dentro de um plano divino. A começar de que aquele povo, das pessoas envolvidas, tinham uma ligação chegada com Deus. A Maria aparece assim, o José depois, nós vemos que tem essa mesma preocupação, é só observar que eles foram e levaram Jesus, criança ainda, para o templo em Jerusalém, porque o Jesus era o primeiro filho deles, e como primogênito, teria que ser levado ao templo, quando se completassem os dias. Então, ele completou os dias, eles foram lá. Quantos dias? Bom, aí
você tem que conhecer o Antigo Testamento. O Lucas pensa que a gente sabe tudo. O Lucas escreve de um jeito que você já conhecesse o Antigo Testamento. E como não é um caso de todo mundo aqui, então eu já conto para quem não sabe e recordo para quem sabe e não lembra, e confiro com aquele que sabe e lembra. 40 dias depois que o menino nasceu, ele tinha que ser apresentado no templo. Ele era o primogênito. O primeiro da família tinha que ser apresentado lá, tudo por causa da 10ª praga do Egito, que o primogênito foi morto. Então, agora os primogênitos eram de Deus. Então, o primogênito era levado até o templo e dava-se uma oferta para Deus e em lugar do primogênito. Então, faria todo um esquema, uma celebração bonita era. E eles foram fazer isso. Então, mostra que era um casal que temia Deus, que levava Deus a sério. E ao chegar no templo, está ali um senhor de bastante idade, ali, até quem imaginou o nosso Simeão, pôs uma barba bonita para ele, né? Ali, aquele homem. Esse homem, quando vê o casal chegando com aquele nenê, o Espírito de Deus mexe com ele, porque ele era alguém que levava Deus a sério, e ele esperava a redenção de Israel, todas as promessas feitas no Antigo Testamento da vinda do Messias, e o Espírito de Deus havia confirmado com ele que ele não morreria sem ver o Messias. E naquele mesmo dia ele está no templo, tudo dá certo dele encontrar com a família e o menino, e o Espírito diz, é ele, é essa criança. E é interessante porque mesmo que no texto você tenha elogios para o Simeão, elogios para a Ana, nós temos um casal simpático, José e Maria levando a criança, o centro de toda a narrativa, o principal personagem de todos esses versículos é Jesus, só podia ser ele. Porque todos falam a respeito de Jesus e falam o que acontecerá com ele ou reagem a Deus por causa de Jesus. Jesus é o centro de toda essa história que a gente está vendo aqui. E o Simeão, então, ele começa cantando, é uma música famosa, que já inspirou muitos poetas e muita gente. Esse versículo 28 em diante, podes me despedir, agora pode me despedir, agora o Senhor pode me levar embora, porque os meus olhos viram a salvação. E ele então, depois de louvar a Deus e dizer que, poxa, que legal, o Senhor me deixou ver o Salvador, agora ele conta alguns detalhes sobre Jesus Cristo, e ele fala isso para os pais dele. É interessante porque na música que ele celebra, veja, a partir do versículo de número 30, ele vai dizer, os meus olhos viram a salvação que preparaste para todos os povos. É algo que será para todas as gentes, começando de Israel, mas é uma revelação aos gentios e glória para o povo de Israel. Então, é uma coisa que Deus tem não só para o judeu, e ele está cantando isso aqui, mas para todas as pessoas. Deus está investindo em toda a sua criação. Os pais, óbvio, ficaram admirados. É o que diz para nós o versículo de número 33. E o Simeão, então, abençoa os pais e depois começa a falar com a mãe, só com a Maria. E o que diz para ela? Fala assim, olha, esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Na música ele celebrou a salvação que viria de Cristo para Israel e para todas as nações. Mas agora, quando ele explica a pessoa de Jesus para a mãe dele, ele fala assim, olha, mulher, esse rapaz, esse menino, ele vai ser alvo de muita contradição. Vai ter gente que vai dizer, ele é o cara. Outros vão dizer, ele é o louco. Uns dirão, ele foi um cara muito especial, muito joia. Outros dirão, ele é mais do que um cara, ele é Deus. E haverá divisões e pessoas se pegarão por causa dele. Vai ter muita confusão por causa desse rapaz. E você observa isso já em Lucas capítulo 4, quando Jesus começa o seu ministério, num dos primeiros momentos do ministério, lá em Nazaré, pregando na cidade de Nazaré, o pessoal quer matá-lo.
não aceita a mensagem dele, e não aceita a pessoa dele, porque a mensagem estava sendo a respeito dele a partir do livro de Isaías. Em outros momentos de Lucas, você vai observar essa contradição, pessoas querendo segui-lo e pessoas querendo pegá-lo, né? Pessoas adorando, pessoas difamando. E esse contraste segue por toda a narrativa de Lucas, não só o Evangelho, mas nos Atos dos Apóstolos também. E esse contraste, pessoas querendo servi-lo, amá-lo e honrá-lo, e pessoas desprezando e perseguindo quem gosta e o ama, não para em Atos dos Apóstolos, segue até hoje. Até hoje isso acontece. E o texto coloca você e eu diante de uma questão: de que lado nós estamos? Se você e eu somos daqueles que o adoram e reconhecem que Ele é luz, salvação, vida, Senhor da nossa vida, ou daqueles que preferem dar as costas para Jesus, que preferem talvez até achá-lo legal, mas não levá-lo a sério, ou simplesmente negá-lo também. De que lado nós estamos? Daqueles que o adoram ou daqueles que o desprezam? Daqueles que reconhecem o que é falado dele na Bíblia ou daqueles que duvidam do que é falado dele na Bíblia? Simeão põe que isso vai acontecer. E ele põe que aqueles que conhecem, amam e servem serão elevados. A ideia de ser levantado. Até a palavra é bonitinha, que é ligada com ressurreição. E aqueles que o negam serão destruídos. Cairão. Ruína. E isso é o que se espera para frente. De que lado a gente está? Diz o texto. Enquanto ele falava isso, ele ainda dá um outro toque interessante para Maria, mãe de Jesus Cristo. Ele diz assim: olha, quanto a você, uma espada vai atravessar a sua alma. É algo interessante, né? O pessoal fica até discutindo, você vai achar aí, eu creio que quase que 8 opções de leitura aqui, um pouco mais, né? Mas assim, uma das mais coerentes é aquela que vai mostrando que dentro da própria narrativa de Lucas, você observa um distanciamento da pessoa de Jesus, da pessoa de sua mãe. Na próxima narrativa, quando os pais o levam para Jerusalém, quando eles voltam para casa, ele fica em Jerusalém. E a mãe já fica aflita: cadê meu filho? E quando o encontra, ele fala assim: mas por que você está assim? Eu tinha que estar na casa do meu pai, que é o templo de Jerusalém. Já começa essa separação, que mais para frente, quando ela chega com os filhos, querendo falar com ele, porque ele estava dentro de uma casa, cercado de muitos seguidores, ele fala assim, eles falam para ele: ó, sua mãe está aí fora com os seus irmãos. Ele fala: não, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a minha palavra, ou a palavra do meu pai, e fazem a sua vontade. Ainda no Evangelho de Lucas, é justamente em Lucas, onde tem essa palavra da dor que passa por Maria, é onde tem aquele texto que uma mulher, ou mulheres, cantam para Jesus, gritam para Jesus, né, algo assim: feliz aquela que te amamentou. Ele falou assim: mais feliz do que ela é quem ouve a minha palavra e me obedece. Então vai dando um distanciamento que normalmente a mãe não gostaria que tivesse, mas vai tendo. E até o ponto para que ele pudesse ser luz para as nações e salvação para todos os povos, em que ela terá que ver seu filho sendo escorraçado, açoitado e morto na cruz. Então, o coração dela teve que trabalhar com vários sentimentos para que Cristo cumprisse a sua missão. E ela assume a sua posição e a pergunta do texto continua: de que lado nós estamos? Para ajudar a escolha, para ajudar a sua e a minha decisão, o texto não para aí. Ele coloca mais uma personagem, a Ana. Ana, essa senhora simpática, você não a está vendo, porque é aquela pessoa que está em pé, e para o slide poder ficar do tamanho certo, ela foi gentilmente tirada. Mas está no nosso boletim, você acha lá o boletim, você vai ver a Ana conforme retratada por esse grupo aqui, né? E a Ana, ela está louvando a Deus por tudo que está ouvindo ali,
E ela é apresentada como uma mulher extraordinária, né? Uma viúva, por anos viúva, e que dedicava a sua vida à oração e ao jejum para ter intimidade com Deus. E qual é a reação de alguém que tem intimidade com Deus quando sabe que Jesus, que aquela criança é o Messias, que Jesus é a esperança de Israel? Ela conta para todo mundo. Ela sai contando para todos. Ela louva a Deus e conta para outras pessoas quem é Jesus. Então, de que lado você está, de que lado eu estou? Se nós estivermos do lado daqueles que têm sido edificados por Cristo, a nossa reação deve ser semelhante à da Ana. Louvar a Deus pelo nascimento de Cristo, por Cristo ter vindo ao mundo, por Cristo ter morrido pelos nossos pecados, por Cristo ter ressuscitado glorioso e porque Cristo voltará. Louvar a Deus pela pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E contar para outras pessoas a respeito de Jesus. Então, a Ana entra aqui no texto como um modelo de qual deve ser a reação de quem acolhe a mensagem que o Espírito Santo trouxe através de Simeão. A outra opção, o outro lado, é interessante, história bonita, tem gente que acredita, mas eu vou tocar minha vida. Eu toco minha vida e vou seguindo. Não preciso me preocupar tanto em agradecer a Deus pela pessoa de Jesus, porque eu conquisto, eu sou. E por que eu vou falar de Jesus para outros? Porque se ele não é importante para mim, eu não tenho que falar muita coisa também. O fim da história dirá a minha decisão. Uns serão elevados e outros destruídos. A ideia do texto, a pergunta é: de que lado você está? De que lado eu estou? Que o Senhor nos abençoe, para que você e eu sejamos encontrados do lado de quem crê em Cristo, quem caminha com Cristo, e por isso, louva a Deus pela pessoa de Jesus e anuncia Jesus para outros. Ao fazer isso, segue os ensinos de Jesus, prioriza Cristo na sua vida, porque afinal de contas, Ele é o Cristo de Deus. Ele é o Cristo do Senhor, diz o texto. E por isso, Ele é o Senhor da nossa vida. Tá bom? Vamos cantar mais uma música, né? Qual é a música agora? Há poder para te salvar. Então vamos lá. São mensagens que ele fala assim, você tem para falar para as outras pessoas quem é Jesus. A ideia está puxando um pouquinho do que a Ana fez. Vamos ficar em pé então, né? Eles. Vamos ficar em pé. Vai lá. Mais fácil. Poderoso é o teu Senhor.
seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Depois da bênção, nós temos um momento aí para bater um papinho rápido, que não pode ficar muito em aglomeração, né? Mas haverá uma música que é a Nunca Dimites. Nunca Dimites é uma música composta por um grupo brasileiro, o Sola, a partir da mensagem do Simeão, que é o famoso cântico Nunca Dimites, que é agora, nunca, limites, pode me mandar embora, né? Não é para vocês irem embora, mas é a mensagem de Simeão. Posso ir embora porque eu vi Jesus, né? Então esse é o texto ali. Oremos. Bondoso Deus, são tantos os testemunhos a respeito de Jesus que temos nas Escrituras. Essas duas pessoas, Simeão e Ana, que te levavam a sério, movidos pelo teu Espírito, viram a Jesus e proclamaram a pessoa de Jesus e os efeitos da vida dele, tanto em sua mãe, Maria, quanto na vida de muitas pessoas, inclusive as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, para que cada um de nós aqui esteja do lado daqueles que confessam a Jesus como Senhor e não se põem contra Ele. Que nós não tenhamos medo de que o Senhor esteja pondo em aberto tudo que há no nosso coração, para que sejamos abençoados e transformados por Ti. Dá-nos, Senhor, a graça de, a semelhança de Ana, anunciarmos Jesus e temos sempre motivos de louvor ao Senhor pelo que Tu realizaste através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Dá-nos lábios que falem de Cristo e dá-nos a graça de encontrarmos pessoas que façam a mesma opção de lado, de amar e de servir a Jesus. Que 2021 seja um ano em que cada um de nós seja marcado por conversões, por pessoas queridas, por pessoas que viemos a conhecer ainda. Reconheçam Jesus como Senhor e se rendam a Ele, tenham suas vidas transformadas por obra e graça do Senhor, mas tendo em nós instrumentos do Senhor. Que essa graça Tu nos concedas e que desta forma o Teu nome seja engrandecido sempre. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Que o Senhor os abençoe e guarde, que Ele faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, tendo misericórdia de cada um de vocês e por isso lhes concedendo da sua paz.
Que assim abençoe vocês o maravilhoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos envia para transformar o mundo. Amém.